Janela do Céu. Estamos de volta compartilhando a palavra com o nosso irmão Juliano, que estava falando do seu início com o Senhor, né? Aqueles momentos que nós temos de ter aquele júbilo por ter recebido a palavra, por ter recebido, realmente nós ficamos em êxtase, né? Porque o Senhor, Ele entra e preenche o nosso coração. Nós começamos a desenvolver o trabalho, como foi falado nos grupos familiares, né? E o Senhor vai nos aproximando cada vez mais. E agora, continuando, né? Quando o Senhor te tirou de Cachoeira, o que o Senhor fez? Ele me levou para Erechim, né? E lá eu tive uma experiência muito grande. Uma vez que eu fui orar no hospital e tinha uma senhora que estava enferma e o médico chegou para ela e disse que daria horas de vida para ela. E a família ali no quarto onde eu estava orando. E na verdade eu estava orando pela uma moça de 16 anos que estava drogada, né? Então nessa época ali eu sempre fui sozinho no hospital, porque os irmãos que tinham lá, eles tinham um pouco de medo, né? Do que poderia acontecer. E eu sempre ia sozinho, para quê? Porque lá dentro eu ganhava muitas almas pro Senhor, pra igreja do Senhor, né? E a experiência que eu tive foi assim, ó, que aquela mulher que estava ali tinha uns 80, 73 anos, não é muito bem assim agora, mas ela pediu a oração, eu pedi para ela que pudesse orar por ela, tudo. O médico saiu dali, a família já começou a chorar, né? E realmente a mulher estava condenada. Eu vi assim que ela já estava branca e amarela, que nem... Sim, já estava condenada. O médico já disse para ela que ela estava com câncer. E ela me disse assim para mim que ela queria fazer a oração. E eu fiz a oração do novo nascimento com ela. Ela aceitou o Senhor. E eu pedi para que a família erguesse a mão, que nós íamos orar por ela numa só voz. E naquele dia que eu orei por ela, no final da oração, ela disse assim para mim: ainda tu vai tomar chimarrão comigo, né? E ela disse que era para mim pegar o endereço dela, que era para mim ir lá na casa dela, né? E aí eu peguei e fui, né? No outro dia eu fui lá, ela já não estava mais no hospital. Eu digo: ih, Senhor Jesus, né? E eu acabei ligando para o celular da filha dela, entrei em contato e eu sei que ficava 25 quilômetros de Cachoeira, de Erechim. E eu digo: o ônibus para lá só 2 vezes por dia, né? E eu fui de tarde, às 1h30, e depois às 5h30 era o último ônibus que vinha para Erechim, né? E naquela noite eu tinha grupo em Erechim. E eu fui lá visitar. Chego lá, pela minha surpresa, tava a senhora colhendo batata, né? E os médicos não sabiam o que teria acontecido, né? E a família sempre agradecia pelo aquilo ali, né? E eu dei o endereço da igreja, dei o site da igreja, dei tudo, né? Que tinha direito para aquela família. E o mais incrível foi assim que o Senhor curou aquela família, curou também, né? E acrescentou fé naquela família. E aí eu vi assim que Deus pode todas as coisas, né? Pode estar lá no fundo de um buraco, mas Deus está contigo, né? E aí Deus pegou e falou que ia curar ela pra mim também, né? Ele disse pra mim numa noite que ele ia curar. Só que daí eu levei uns 2 dias pra ir lá, né? Porque na verdade era interior, né? E eu ter que ir atrás de pessoas no interior. E aí Deus me levou até lá. Só que pela minha surpresa eu acabei perdendo o ônibus às 5h30. E aí eu me lembro assim que elas moravam numa estrada empoeirada, né? E eu peguei e fui, perdi o ônibus. Eu digo: vou ter que caminhar 25 km a pé, só por Jesus, né? E ela me perguntou como é que eu iria, porque eles não tinham auto, né? Não tinham carro, dependia de ônibus também. E aí eu me lembro assim, longe, assim, vi uma poeira levantando, né? E eu digo: que é aquilo lá? Tomara que passe, porque pegou uma carona, né? Pensei assim pra mim. E realmente vinha em minha direção, e eu já tava tomando a estrada, porque eu tinha que estar 8 horas em Erechim. E aí eu peguei e era um táxi branco que vinha vindo, que ele vinha vindo de Santa Catarina, e tava aquela entrada lá embaixo estava bloqueada, que naquela época os índios trancaram. E ele veio procurando saída para ir para Erechim. E ele parou o táxi e perguntou para mim: tu sabe por que lado eu pego para ir para Erechim? Eu te digo onde é que fica, né? Então foi bom assim, porque Deus faz quando Ele olha teu coração, né? E eu vim de táxi e saí 2 quadras da minha casa. Aquela estrada acabou saindo 2 quadras da minha casa. E realmente eu cheguei em casa, o compromisso que eu tinha era às 8 horas, e eu cheguei em casa às 7h15.
né? E isso foi uma coisa assim que eu nunca mais esqueço, sabe? Porque eu vi que foi Deus que fez, né? E daí Deus me trouxe de novo para Cachoeira, vim parar em Novo Hamburgo. Vou fazer uma retrospectiva, bem ligeirinha. Vim parar em Novo Hamburgo. Aqui Deus trabalhou na minha vida, né? Deus trabalhou na enfermidade, trabalhou no financeiro e trabalhou também em tudo, né, irmã? Só não trabalhou no conjugal. Tomara que não consiga, que eu não continue ainda, né? E aí eu vejo assim que Deus, ele exige de nós muita fé agora. Nesses últimos momentos ele está exigindo muita fé de nós. Fiz muitas coisas assim pro Senhor que é realmente de testemunho, sabe? Uma vez eu torci o pé, né? E fiquei com o pé muito inchado. Até comprei uma bota para usar, né? E eu me lembro que faleceu um senhor, um irmão da igreja. E não tinha ninguém para fazer o velório. Para ir lá, levar a palavra e conforto pros irmãos, né? E eu tava com o pé para cima em casa. Não tinha como eu baixar o pé, porque eu baixava, doía. Então, eu peguei e fui para esse velório com a ordem do presbítero, que ele mandou eu, que o Senhor tinha mandado eu ir lá, né? E realmente o que veio dentro da gente, né, a gente questiona. E aí Deus começou a trabalhar assim, que eu vi naquele ali, o meu pé ficava latejando, né? Mas fui lá e fiz a missão do velório, né, irmão? No outro dia eu recebi outra missão para orar numa UTI pelo um rapaz que levou 12 facadas, né? E eu cheguei lá, comecei a orar pelo rapaz e eu vi que o meu pé começou a queimar. E eu digo assim, pá, mas algo está acontecendo, eu estou orando por esse rapaz e algo está acontecendo no meu pé. Quando eu botei o pé no chão eu não sentia mais nada, né? Então, quando eu comecei a orar pelos outros, Deus começou a me curar. Então isso foi gratificante, porque quando eu consigo orar pelos outros, Deus começa a fazer curas dentro de mim. E o que nós não queremos é orar pelos outros. Tem até um versículo que diz, né, que é dando que se recebe. E nós só queremos receber, né, e reter as coisas, sendo que o Senhor nos diz que nós temos que nos doar, né, nós temos que nos ofertar. E o irmão Juliano é responsável pela parte de fazer as cerimônias nos velórios, fazer batismo, fazer visita nos hospitais. Então tem várias experiências, né? Tem alguma coisa recente que tu possa nos explicar o que aconteceu, o que o Senhor está fazendo? Eu tenho assim que o Senhor, ele tem os escolhidos dele, né? E normalmente assim eu vejo assim, quando eu recebo uma ordem que é para mim ir para um velório, dentro de mim entra um conflito, sabe? Eu tenho que dizer a verdade para a irmã, né? Entra dentro de um conflito porque é aquilo que tu disse, é dando-se que se recebe, né? E a gente não quer dar, a gente só quer receber. E eu, agora nesse último velório que eu fiz, assim, eu vi que eu tinha que levar louvor. O Senhor me falou que eu tinha que levar louvor, né? Que as pessoas de lá estavam muito abatidas. E aí eu levei louvor, levei, assim, alguns irmãos junto comigo. Por quê? Porque aonde há o louvor rompe todas as coisas, né? E eu vi, assim, que Deus está fazendo e ganhando almas nesses velórios. Porque as pessoas estão quebrantadas. Elas já estão saturadas deste mundo tenebroso aí fora, né? Elas estão saturadas e elas querem o quê? Elas querem Cristo. Elas querem a verdade. Então eu vejo que Deus, através dessas cerimônias que o Senhor nos leva, é para ganhar almas também. Evangelizar, batizar também, né? Porque muitas pessoas que estão ali não conhecem o Senhor. E o que me chama bastante atenção, pela última vez que eu conversei, assim, que o Senhor me deu uma palavra que aquele que não está escrito no livro da vida não vai entrar no reino. E a nossa incumbência é de falar a verdade. De falar, chegar num velório e tu dizer assim, você já está escrito no livro da vida, se você não está, o que você está fazendo aqui? Porque um dia você vai estar aqui. E aí? Tu não vai ter mais chance, porque os que já morreram dormem, né? Só vão acordar no dia do juízo final. E aí? Tu está escrito ou tu não está escrito? Só Deus sabe, né? Então a oportunidade Deus vai dar a todos, irmão. Todos. E aí eu me lembro assim que a minha maior dificuldade que eu tive para ganhar uma ovelha foi uma gerente de um posto que eu vim trabalhar em Novo Hamburgo. E hoje ela é batizada, né? Ela perdeu uma filha também com 20 anos, né? Foi o que eu acho que creio que foi isso que moveu ela a vir.
Mas na época, quando eu cheguei em Novo Hamburgo, foi o primeiro emprego que eu tive. Hoje eu já passei por 9 empresas. Já tô pela 9ª agora, né? Então eu creio que o Senhor quer mais esse agora. Que eu digo assim que é peixe graúdo, né? Então quando é peixe graúdo, ele não pode se pegar de linha, tem que pegar de rede, né? Vai colocando para ganhar almas, né? Sempre esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Pelas empresas que eu passei, esse é o objetivo. E normalmente as empresas que eu passei assim sempre tem uns escolhidos dele, que se batizam, buscam o Senhor e se afirmam ainda, sabe? E é tremendo porque eu não tenho mérito nisso, né? Porque se o Senhor me deu essa incumbência de passar por ali e levar as almas, a honra e a glória é toda dele, né? E eu vejo assim que essa alma assim, eu falava toda vez de Cristo para ela, sabe? Toda vez. E no dia que a filha dela baixou o hospital, a primeira pessoa que ela ligou foi eu, né? E naquela noite eu não consegui dormir, porque ela queria que eu fosse naquela mesma noite lá no hospital orar pela filha dela, né? E eu fui orar também, porque às vezes tudo a gente tem que ter um certo cuidado por causa como é que tu está o teu espiritual para ti também, né? Porque eu já tive essa experiência também de alguém me mandar e simplesmente eu querer fazer pela minha força do braço, força humana, e acabar levando retalhamento espiritual, né? Coisas que eu já cheguei em casa mal, em vez de ir bem e voltar bem, eu fui mal e voltei mal, porque eu já saí de casa mal, entende? Então esse tipo de experiência eu já tive, e é o que eu não quero mais. Então eu vou quando o Senhor manda, né? Se o Senhor mandar, eu vou, porque daí vai o Senhor na frente. Né? E eu me lembro que a Aline, ela sempre me cutucou assim, ó: Juliano, tem uma visita para te fazer. Eu tô orando, né? Tá, mas tu vai deixar a mulher lá morrer, né? Para depois tu ir? Não, quando Deus me mandar eu vou, porque a gente tem que ser obediente a Deus, não aos papéis humanos, né, irmã? A impulsividade, né? E esse tipo de experiência eu já tive, irmã, por Deus, sabe? E Deus muitas vezes não se agradava de mim. Deus começou a se agradar de mim quando eu comecei a fazer aquilo que Ele mandava, né? Tanto que hoje Ele já me botou no outro emprego para que eu pudesse fazer a vontade dEle lá, e não a minha. E é o que vai prevalecer, a vontade dEle, não a minha. Então é isso que todos nós precisamos sempre buscar, né? Porque o Senhor quer que nós venhamos fazer todas as coisas pela direção dEle, né? Pela direção do Espírito. Para que nós não venhamos fazer nada pela força humana, né? Pelas coisas que, pela nossa, até pelo próprio afeto natural que nós temos, né? Mas fazer quando Deus está mandando, porque aí Deus honra e todo aquele esforço, aquilo frutifica, né? Então eu agradeço a presença do nosso irmão que se disponibilizou. Hoje nós estamos aqui fazendo várias entrevistas, né? Então que o Senhor abençoe. Nós ficamos por aqui até a nossa próxima segunda-feira. Que Deus te abençoe. Deus abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.